Olá, sejam muito bem-vindos. E vamos continuar nossos princípios básicos de medicina chinesa. Como disse, vou dar início à parte da fisiologia, mas é início, gente. Esse início vai ser longo, mas depois a gente vai pegar mais pormenorizadamente a relação da fisiologia. Hoje, quero trazer para vocês, na nossa 23ª aula, a observação que a medicina chinesa faz do corpo, da fisiologia, que é o corpo como um império, como se fosse um reino. Dentro dessa visão, cada órgão, cada víscera vai ter uma observação com relação à sua função, à sua importância. Então, isso é uma forma simbólica de a gente observar o interno. Ela não é simplesmente um falatório, não é só um simbolismo. Mas lembra que o símbolo traz para nós informações, traz referências, traz poder. Quanto mais a gente sabe sobre um símbolo, mais poder esse símbolo acaba tendo. Então, no caso, nós temos dentro dos órgãos, órgãos yin, órgãos plenos. Lembra, comentamos nas últimas aulas sobre os órgãos yin, os órgãos yang e as vísceras extraordinárias. Então, observando sobre os órgãos zhang, os órgãos plenos, o coração é o imperador. Não precisa falar mais nada a partir disso, né? É o rei. Portanto, sempre a primeira observação vai ser para o coração. Nós vamos entender melhor o que é isso depois no corpo. Mas quem domina o corpo todo, completamente, é o coração. Então, nossa ciência fala muito do cérebro, né? Que o cérebro é importante. Sim, o cérebro é importante. É um dos locais de manifestação do Shen, que é a substância vital do coração, né? O espírito. Mas, se o cérebro para, o corpo pode até continuar. Agora, se o coração para, nada mais continua. Porque o coração é o rei, o coração é o monarca, ele é o imperador do corpo. Na sequência, nós temos o pericárdio, que é aquela membrana, né, que envolve o coração, que protege o coração. E nessa observação, o pericárdio é o valete do rei, é o bobo da corte. Ele está ali para servir ao rei, ele está ali para agradar ao rei, para proteger o rei, para fazer tudo aquilo que o rei demanda. Então, quando a gente fala de órgãos e vísceras, é comum, comentei, né, que temos 5 órgãos, porque o pericárdio, na verdade, ele é um vassalo do coração. Então, é como se ele falasse que ele não existe, quem existe é o coração. Tudo quem faz é ele, mas quem existe é o coração. Seria mais ou menos a nossa relação com Deus, né? Ah, é o professor da aula. Não, gente, é Deus. Não, eu sou nada nessa vida, né? Então, quem é o rei. Portanto, o pericárdio, ele tira toda a propriedade dele. Ele fala, ó, eu não existo. Quem existe é o monarca, quem existe é o rei. Então, não olhem para mim, olhem para o rei. Tá? Então, o pericárdio é o valete do rei, é ele quem é o vassalo do rei. O pulmão é o primeiro-ministro, né? Se a gente pensa na fisiologia observando localização, tem o coração, o pericárdio envolvendo o coração e o primeiro-ministro, o pulmão, envolvendo ambos. Né? Então, é como se ele estivesse por trás do coração para fazer as vezes, para dominar, para falar pelo imperador. O imperador cochicha no ouvido do ministro, o ministro dá a ordem. O ministro é quem faz o trabalho em termos. Tá? Então lembra, tudo isso é simbólico, é uma das observações que tem uma importância extrema. Então não negligencie esse simbolismo. O pulmão é o primeiro-ministro dentro do corpo. O fígado, por sua vez, é um general. Ele detém o corpo. Ele controla, ele domina, ele quem direciona, organiza, libera, permite, encaminha
todas as substâncias. Então, por mais que nós tenhamos cada órgão com sua substância vital, quem faz o manejamento dessa substância é o fígado, porque o fígado é o general. É ele quem comanda dentro do corpo. Então temos o monarca, o rei, que é o dono. Isso é indubitável. O pericárdio protege esse coração. O primeiro-ministro, o pulmão, informa as ordens. O fígado, por sua vez, realiza. É ele quem faz o trabalho dentro do corpo. Então, o fígado é um general. Ele domina todo o nutritivo e direciona para quem deve, o quanto deve, a hora que deve e se deve ou não. Da mesma forma, ele se coloca na frente. Então, temos o pericárdio protegendo o coração, o pulmão protegendo o coração, mas o general que protege de acordo é o fígado. Além, vamos ter o baço, que é o celeiro, é onde armazena-se, vamos dizer assim, ou onde se produz toda a nutrição, tudo aquilo que é alimento para o corpo. O rim, por sua vez, aqui eu coloco como armazém. Mas no clássico do Imperador Amarelo, ele fala que é um órgão com funções fortes. Mas a gente vai ver que o rim é quem detém todo o armazenamento do corpo de fato. O baço produz a essência adquirida, mas depois que nutriu tudo, o sobressalente, aquilo que sobra, desce, escoa para o rim para ser armazenado. Então temos essa observação. Além dessa observação, nós temos que a vesícula, isso olhando agora para os yang, olhando para as vísceras. A vesícula biliar é um juiz imparcial. Ele determina certo e errado, bom, não bom, deve, não deve, entra, sai. Então, quem determina, quem julga dentro do corpo é a vesícula biliar. E quando a gente fala de vesícula, eu já comentei, né? Ela é uma víscera, mas é uma víscera extraordinária. E olha a representação dela. Ela é um juiz imparcial. Ela determina, fora a vontade dela, ela determina de acordo com a lei. E a lei vem do monarca, vem do rei. O intestino delgado, por sua vez, ele é um coletor. Ele seleciona o que vai entrar e sair de acordo com o juiz. Então, é o intestino delgado que vai fazer essa coleta e separação. O intestino grosso, por sua vez, é de acordo com a eliminação. Então, ele é o esgoto do corpo. Já o triplo aquecedor, que a gente vai falar na próxima aula já sobre ele, vou começar essa fisiologia pelo triplo aquecedor, ele é como se fosse o sistema de canalização. Portanto, é a partir do triplo aquecedor que tudo circula, seja para dentro, seja para fora. Normalmente se fala da canalização para exteriorizar. É ele quem vai circular e direcionar os líquidos para a bexiga e para o intestino grosso. Depois a gente vai entender melhor essa parte da via das águas, vai ficar mais claro. Mas o triplo aquecedor, a gente já vai falar sobre ele, ele é como se fosse toda a rede de água, de esgoto, né? Tanto de hidratação, de água potável, quanto de esgoto do reino. Então, tudo circula a partir dele. A bexiga, a bexiga faz a eliminação do líquido, mas ela é um concentrador. Vocês lembram que a bexiga é associada ao rim? Né? Eles são pares acoplados. Então, toda essa função, né, quanto à simbolização, também tem relação a esse acoplamento, a esses pares acoplados. Então, o rim armazena e a bexiga é quem concentra. Então, é dito, e a gente vai ver depois, que a urina, de fato, é aquilo que sai da bexiga. É aquilo que sai pelo genital.
Mas o que está armazenado na bexiga é líquido, turvo, mas também tem líquido ali. Por isso um concentrador. É ele quem faz a armazenação e a concentração dos líquidos no corpo. E o estômago é como se fosse a moenda. O baço é o celeiro, domina ali, é o nutritivo, as nutrições, mas quem processa esse nutritivo, quem processa de fato, moe esses grãos que vão para o celeiro, é o estômago. Então, observando o corpo como vamos dizer assim, como um império, essa é a observação. Nós temos toda essa relação do simbolismo, né, de como representa o corpo através dessa observação desses símbolos. Então, o principal no corpo é o monarca, é o rei. Na sequência, nós temos aí o primeiro-ministro, o pulmão. Na sequência, nós temos o celeiro, né, que é onde está o nutritivo de fato. Mas temos ali o rim, que é o armazém, portanto, seria a sala de tesouros do corpo. Também bem escondido e de enorme importância, né? E, por último, dentro dos mais importantes, dentro dos órgãos, o fígado. Porque o fígado é um general. É o general que vai para a batalha. É ele que se põe na frente, não é o ministro, não é o monarca, é o general. O general faz, às vezes, de todos os outros cargos dentro do corpo. Portanto, é por isso que a gente vai começar a clinicar, começar a determinar síndrome, e parece que tudo é de fígado, porque o fígado se põe na frente de todos. Mas não se engane, tá? Com o decorrer das aulas, a gente vai aprender direitinho como observar de quem é a síndrome, porque às vezes vai se apresentar como fígado, mas na verdade é só a apresentação, é só o ramo. A raiz está em outro lugar, ok? Então, continuação da fisiologia e vamos, a partir da próxima aula, falar sobre a fisiologia de fato de cada um dos órgãos e vísceras, como disse para vocês, iniciando pelo triplo aquecedor. Então, se curtiu a aula, dá o like, dá o joinha, compartilha com seus colegas. Se não é membro ainda do canal, se inscreva, ativa o sininho, porque todo dia tem material para vocês. Todo dia tem aulas e não somente as aulas gravadas, também temos as lives todas terças e quintas no canal. Tudo bem? Além disso, para quem quer aprofundar ainda mais, seja na técnica, seja no diagnóstico, seja nas possibilidades da medicina chinesa, se torne membro do canal, ali tem mais conteúdos exclusivos para vocês. Tudo bem? Então, gente, mais uma aulinha desse MTC na faixa. Espero que tenha trazido alguma observação nova, alguma percepção. Caso tenha dúvidas, anote aí nos comentários, põe nos comentários críticas, sugestões, dúvidas, questionamentos. Estamos para crescer em conjunto. Tudo bem? Então, mais uma aulinha, vamos para a próxima. Fiquem com Deus e até lá!